Olá, irmãos e irmãs da Paróquia Santo Eugênio, sejam todos bem-vindos. Sou o Padre Arlindo. Nós estamos nos aproximando então do final da nossa Semana Bíblica. Começamos aí no dia 7 de setembro, nos propondo a estudar ao longo dessa semana os 10 milagres realizados por Jesus, que Mateus colocou nos capítulos 8 e 9 do seu Evangelho. Nós iniciamos esse curso, então, com uma pequena introdução, não do Evangelho em si, mas uma introdução que nos preparava para o entendimento dos 10 milagres, como que através deles Mateus vai ajudando a sua comunidade a sobreviver dentro do mundo na qual ela estava inserida. E nós já vimos, então, 8 desses milagres. Hoje nós vamos concluir esses 10, mas o encerramento só se dará amanhã, na missa da noite, para a qual todos são convidados. Gostaria de ressaltar apenas que as pessoas que estão acompanhando e aqueles que fazem parte do grupo de risco, por exemplo, não são assim obrigados, a se fazer presente no dia da missa, mas aqueles que podem vir e que querem vir. O convite é aberto, mas a decisão ela é pessoal. Por isso vamos nos preparar para o estudo desses 2 milagres últimos, o 9º e o 10º, que vai ser sobre a cura de 2 cegos e também a cura de um mudo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós possamos compreender o conteúdo que será passado para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu convido cada um de vocês novamente a tomar a sua Bíblia na mão. Lembrando, estamos usando a Bíblia de Edição Pastoral, por causa da sua linguagem mais simples, mais acessível. E vamos então aí abrir no capítulo 9, versículos de 27 a 31, que vai falar então do primeiro milagre que nós vamos tratar. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: "Tende piedade de nós, filho de Davi." Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: "Vocês acreditam que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Que aconteça conforme vocês acreditam." E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: "Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então, Mateus traz esse milagre para 2 lugares. Ele começa o milagre na rua, na estrada, no caminho, vamos dizer assim, e ele se conclui, então, dentro da casa. Isso é importante porque esse pequeno movimento que Mateus faz, ele já vai transmitindo para nós a ideia de uma caminhada, de um segmento de pessoas que estão se propondo a seguir Jesus, a receber dele aqueles benefícios que ele traz,
E ao mesmo tempo elas vão demonstrando que acreditam nele, que têm fé nele. E isso é importante para nós saber, né? Mateus começa dizendo que Jesus saiu dali. Que referência é essa? Onde é o dali? Bom, a gente lembra, ontem, quando a gente estudou a cura da filha do chefe, nós lembra que Jesus estava na casa do chefe, ele entrou lá. Então é de lá que ele sai. Quando Mateus diz Jesus saindo dali, ele está se referindo à casa do chefe, onde ele tinha entrado, tinha realizado então aquela cura da menina. Então, ao sair dali, ele foi acompanhado por 2 homens cegos. Quer dizer, 2 pessoas que são marginalizadas, privadas da visão, 2 pessoas muito assim necessitadas. E essa aproximação desses 2 homens de Jesus, ela acontece aos gritos. Mateus diz que os homens gritaram. Agora aqui é importante a gente entender essa diferença de grito. Quando nós estudamos a cura dos gadarenos, aqueles 2 homens que saíram do cemitério, eles saíram gritando. Só que o grito deles era um grito de inimizade. Eles olharam para Jesus como se Jesus fosse inimigos dele. O grito desses 2 cegos é diferente. Não é um grito de inimizade, mas é um grito de socorro, de alguém que está pedindo ajuda, de alguém que acredita que ele possa dar a eles aquilo que procede de Deus. Então, o grito desses homens é uma forma também de fazer com que a sua voz chegue até Jesus. Talvez nem fosse necessário eles gritarem, mas como eles eram privados da visão, eles não sabiam a distância que Jesus estava, se Jesus estava perto, se Jesus estava longe, Então eles falaram nesse tom de voz, aos gritos, para que o seu apelo, a sua voz chegasse até Jesus. Então essa comparação, essa diferença de grito, não é grito de divisão, de oposição a Jesus, mas é o contrário, é um grito de amizade, socorro, de proximidade. Isso é muito importante. E o que é que esses homens gritam? Senhor, tem misericórdia de nós. Então, por aqui a gente percebe que o grito deles é um grito que expressa confiança. Um grito, como dizia, de quem acredita em Jesus e que ele, então, é o socorro para eles. Tem misericórdia de nós. Quer dizer, misericórdia a gente pode entender como transformação. Quer dizer, os 2 homens que são privados da visão, eles não querem que Jesus tenha pena deles. Não é isso que eles estão querendo, não é isso que eles estão exigindo. Eles estão dizendo, Senhor, tenha misericórdia, ou seja, transforme a nossa vida, faça com que nossa vida seja diferente, seja outra, seja uma vida nova, uma vida que realmente seja digna de ser vivida. Então esse gesto deles, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. É importante a gente ressaltar por que esses 2 homens têm tanta convicção que Jesus é filho de Davi. Esse é um título que aqueles que são o povo da aliança conhecem, porque se trata de
uma aliança ou uma promessa que Deus fez com a casa de Davi. Então, se Jesus está sendo chamado de filho de Davi, significa que esses dois homens, eles conhecem a história de Israel. Eles conhecem essa promessa que foi feita entre Deus e a casa de Davi, de que da casa dele sairia aquele que construiria para Deus uma casa e que daria para ele realmente um povo, enfim. Isso a gente pode ler ali na passagem do segundo livro de Samuel, lá no capítulo 7, dos versículos 12 e 13, é onde a gente encontra aí essa aliança, essa promessa que foi feita, né, entre a casa de Davi e Deus. Então, se os homens dizem que Jesus é o filho de Davi, eles estão reconhecendo verdadeiramente que Jesus é aquele que vai trazer, né, a salvação, que vai implantar o reino de Deus no mundo. Então a gente percebe assim que, de um certo modo, não existe no coração desses homens dúvida de que, por Jesus, a obra de Deus pode ser realizada. Então, enquanto esses homens gritavam, chamavam Jesus de filho de Davi, Jesus foi seguindo a sua caminhada e os homens foram atrás, até que Jesus chegou em casa. Uma vez que ele está em casa, os homens também chegam junto. Então, os homens se aproximaram de Jesus. Aqui é importante a gente ver que Mateus traz de volta, mais uma vez, aí a palavra aproximar-se. Naquele mesmo sentido do leproso, do centurião, que se aproximaram de Jesus, com aquele gesto de confiança, de encontrar junto a Jesus a resposta para aquilo que estavam buscando. Então Jesus ali acolhe os dois e decide fazer uma pergunta para eles. A gente chama isso de, vamos lá, um teste de fé, talvez, né? Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? É um questionamento. Vocês estão me seguindo, né, desde que eu saí daquela casa, vocês estão vindo atrás de mim, então vocês estão querendo alguma coisa. O que vocês estão buscando junto de mim? Vocês acreditam que eu posso mesmo realizar isso? Então, a resposta dos homens é muito clara: se nós confiamos, se nós acreditamos. E a gente pode até dizer que eles acreditam mesmo, porque senão eles não teriam ido atrás. Eles teriam desistido, teriam ficado por lá mesmo, por onde estavam. Mas uma vez que eles vieram até aí, é porque eles têm demonstrado essa fé, eles acreditam. Então Jesus, atendendo a esse desejo, a esse pedido, conforme a fé deles, ele diz, Jesus toca nos olhos dos dois homens. Aqui vem novamente o toque, eles são cegos, eles são impuros, são considerados pecadores, porque a cegueira era atribuída também a atos pecaminosos. Então, Jesus toca nesses homens. E o toque é acompanhado, mais uma vez, da palavra. O que é que Jesus diz? Então, que seja feito conforme vocês acreditaram. Quer dizer, Jesus não está dizendo como aquele leproso que chegou perto dele e disse, não pediu, mas Jesus, quando tocou, disse, eu quero que você fique curado. Aqui Jesus diz, seja feito conforme a vontade de vocês, ou a fé de vocês. E se os olhos dos homens se abriram, claro que isso nos faz entender que a fé deles era verdadeira. Então,
Então os olhos deles se abriram, foi um momento de muita alegria, e mais uma vez, através disso, Mateus mostra a vitória do reino de Deus, né, que abre os olhos dos cegos, enfim, tudo mais. A gente pode até ver uma referência desse acontecimento que está lá em Isaías capítulo 29, versículo 18, que é quando diz exatamente que Deus é aquele que abre os olhos dos que são privados da visão. Então isso é muito importante. Isso nos faz entender, mais uma vez, Mateus dizendo, Jesus é Deus, ou Deus está em Jesus, por isso essas coisas acontecem. Depois que Jesus cura esses homens, ou depois que eles recuperam a visão, que agora eles enxergam, eles estão podendo ir para lá e para cá, sem depender do auxílio de pessoas, porque antes eles dependiam. Só iam mais para um lugar se alguém levasse e tudo mais. Mas agora eles podem ir e vir com suas próprias pernas, assim. Quando a gente diz com suas próprias pernas, é sem a necessidade de ter alguém que o puxe pelo braço para cá ou para ali. Jesus faz uma recomendação para esses homens. Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Por que Jesus faz essa recomendação? Às vezes a gente pensa, será que Jesus está proibindo esses homens de contar a experiência que eles tiveram com eles, de como eles recuperaram a vista, de como Jesus foi misericordioso conforme eles pediram? Essa recomendação de Jesus não é uma proibição. Jesus está zelando pela vida desses homens, porque eles acabaram de recuperar a vista. O que significa? Eles ainda não são aptos para testemunhar, para anunciar ao mundo quem é Jesus, o que ele pode fazer. Eles precisam aprender muito ainda sobre Jesus. Se eles querem mesmo fazer esse trabalho de anúncio, de evangelizar, de levar a boa nova, o nome de Jesus, a sua missão pelo mundo afora, então eles têm que esperar, têm que ser pacientes, têm que aprender mais, têm que conviver mais profundamente com a comunidade, para que depois eles possam fazer isso de uma maneira muito segura. Então, é nesse sentido a recomendação de Jesus, não é proibindo, para que não façam isso, porque por outros motivos, não. O motivo mais é esse, que eles tenham conhecimento suficiente para poder realizar o trabalho. Mas os homens são impacientes, ou desobedientes, é a palavra mais acertada. Enquanto Jesus faz essa recomendação para eles, o que é que eles fazem? Na hora que sai da presença de Jesus, começa a espalhar pelo mundo afora, e aí esse espalhar não é da maneira certa, não é da maneira que deve ser, é um espalhar meio troncho, meio torto, meio deturpado, Quer dizer, então toda aquela experiência que foi vivida entre eles e Jesus acaba se perdendo, acaba se estragando, porque eles provaram que a fé que demonstraram no início, ela acaba se deteriorando no final, porque apesar de Jesus ter concedido essa graça, eles acabaram sendo desobedientes à palavra desse mesmo Jesus, que eles disseram, nós acreditamos que tu pode. Quando Jesus nos recomenda as coisas, não é para que a gente não faça, é para que a gente não faça de maneira errada, que a gente faça da maneira que deve ser. Então isso é muito importante, essa lição que Mateus dá também para a sua comunidade, porque quando ele coloca que esses dois homens saíram e começaram a falar para o mundo inteiro que Jesus disse,
ele está também chamando a atenção de sua comunidade. Como é que a sua comunidade está vivendo, né, essa obediência à palavra do Salvador que é dada para ela. Se ela está sendo fiel a essa palavra, se eles estão anunciando do jeito que deve ser, ou se eles estão simplesmente fazendo do jeito que eles acham que deve ser, sem dar muito ouvido para aquilo que está sendo dito pelo Senhor. Então, Mateus, ele faz esse trabalho bonito, né, de conscientização também de sua comunidade. Isso serve para nós, claro, hoje, nossos dias também. Essa mesma pergunta que Jesus faz para os homens, ela também é feita para nós, né? Se nós realmente confiamos que Ele pode fazer em nossas vidas graças acontecerem e como que nós reagimos a essas graças, né? Se nós somos gratos ou se nós simplesmente nos comportamos como pessoas que deixa a orientação para lá e vai fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça, né? Então é assim, esse milagre da cura dos 2 cegos, ela tem essa importância para a nossa vida, né? Como foi importante para a vida da comunidade São Mateus, ela é importante para nós hoje. Então, a gente finaliza assim esse milagre da cura, né, com essa mensagem forte, que a gente não seja desobediente, né, à palavra daquele que nos proporciona cura, libertação, enfim, uma vida nova e diferente. Então vamos novamente, retomando aí a nossa Bíblia, o capítulo é o mesmo, capítulo 9, só que os versículos agora são aí do 32 até o 34. Nós vamos estudar agora a cura do homem mudo. Quando já tinham saído os 2 cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Mateus, ele traz esse milagre para dentro da casa. A mesma casa em que os homens cegos foram curados, quer dizer, não deu nem tempo, né, de esfriar a cadeira, os cegos saíram, imediatamente um mudo foi introduzido na casa. Infelizmente, a gente diz infelizmente, porque a reação das autoridades contra Jesus aí por causa desse milagre é de rejeição. É uma reação muito triste porque Jesus, ele faz um bem, ele liberta uma pessoa e de repente aqueles que são os entendidos da Sagrada Escritura, intérpretes da lei, que deveriam entender mais claramente essa ação libertadora, eles, infelizmente, criticam a Jesus e vão dizer que Jesus está agindo por outros espíritos e não o de Deus. Então, assim, num resumo muito geral, o milagre vai tratar disso. Então, só aqui detalhando, Mateus começa dizendo, ao saírem dali os 2 cegos, levaram a Jesus. Mais uma vez, Mateus enfatiza aqui a ação de grupos anônimos. Quer dizer, pessoas que não têm rosto, que não têm nome, que não têm identidade, são apresentadas aqui como realizadores ou feitores de boas ações. Eles trazem
até Jesus alguém. E quem é esse alguém que é trazido a Jesus? Mateus diz que é um homem mudo e que ele está possuído por um demônio. Eu fico pensando às vezes como que a gente entende essa questão, porque o demônio hoje se configura de várias maneiras, né? De várias ações, né? Por meio de instituições, pessoas e, né, naquelas atitudes que são realizadas de maneira muito brutal. Né? Eu queria aqui partilhar com vocês, né, como que esse demônio deixa a gente mudo. Né? Eu me lembro que quando eu estava ainda no primeiro ano de teologia, né, eu cheguei em casa um pouquinho já depois do meio-dia, meus irmãos já tinham almoçado, e eu sentei aí à mesa para tomar o meu almoço. A senhora que cozinhava lá em casa, ela estava trazendo aí a comida para mim, para a mesa, quando de repente nossa casa foi invadida por 3 homens armados, muito agressivos, muito violentos, barulhentos, né, ameaçando tudo. E naquele momento eu fiquei sentado na mesa como estava paralisado, eu não conseguia levantar a colher. A colher parece que se tornou com uma tonelada. Né? Eu fiquei com a colher ali e a senhora que estava do meu lado aí, que ela tinha acabado de botar uma tigela na mesa, ela paralisou, desmaiou em pé. Ela ficou como uma estátua e nós não conseguíamos falar. Né? Quer dizer, a gente via o movimento do pessoal lá dentro de casa, né? Eles falavam, mas a gente também não ouvia, nós ficamos como que surdo, a gente não conseguia escutar a voz deles. Então, quer dizer, essa atitude inexplicável assim, de repente as pessoas entram, invadem sua casa com arma na mão e tudo, e pega você de surpresa, Essa é uma forma também de tornar a pessoa muda, a pessoa surda. Né? Quer dizer, então nós, fazendo uma leitura disso depois, a gente pode dizer assim, quer dizer que a nossa casa foi invadida por demônios que acabaram nos tornando paralíticos, mudos e surdos, né? Que a gente ficou sem ação. Então, essa ação demoníaca, ela se configura de várias maneiras. A gente não vai negar que não existe a possessão assim, né? Nesses outros modos, ela existe. É por isso que ainda hoje existe os chamados sacerdotes exorcistas, né? Que são encarregados de fazer esse trabalho, né? Mas na maioria das vezes, aquilo que a gente chama de demônio, elas são configuradas por esse tipo de ação. Por que esse homem aqui do Evangelho está nesse estado? O evangelista diz que ele está mudo. Trouxeram a Jesus um mudo. Quer dizer, alguém impedido de falar. E esse impedido de falar, com certeza, ele está sendo vítima de algum sistema que está querendo que ele fique calado, que ele não diga nada, que ele concorde com tudo, e que tem que ser assim. Só que a ação de Jesus é diferente. Jesus, ele não está aí para deixar a pessoa amordaçada. A ação de Jesus vai ser, então, libertar essa pessoa, tirar ele das garras desse sistema que está dominando sua vida, que está querendo manter ele nesse estado assim. Jesus acolheu esse homem que foi levado a ele, e aí Jesus devolve para ele a capacidade de falar. Por isso, Mateus diz assim, quando o demônio foi expulso, ou seja, quando o homem foi libertado dessa situação complexa,
que o tinha assim impedido, tinha paralisado ele. Então ele voltou a falar, né? Voltou a falar. Agora, Jesus não se intimida. E isso é bonito. Mateus mostra que como Jesus não se intimida diante dessas ações agressivas, dessas ações violentas, né? E aí ele ajuda também outras pessoas que são levadas a ele a viver essa vida de liberdade, né? De reencontrar o sentido da vida. Então, quer dizer, voltar a falar é essa expressão de liberdade, né? De poder viver a sua vida como deve ser vivida. Essa atitude de Jesus, ela causa um espanto muito grande na multidão que está lá presente, né? E ela chega a dizer: nunca se viu uma coisa igual a Israel. Agora, essa expressão ela é muito parecida com aquela que Jesus disse diante da fé do centurião. Lembra que Jesus disse: em verdade eu vos digo, nunca encontrei ninguém com uma fé igual a esta em Israel. Quer dizer, assim como Jesus ficou admirado com aquela argumentação do centurião para demonstrar que ele era um homem de fé, aqui também a multidão reage e diz a mesma coisa praticamente. Nunca se viu um gesto desse, uma atitude dessa, uma ação tão grandiosa dessa em Israel. Quer dizer, então para eles foi uma grande novidade. E para eles, então, Jesus é essa pessoa que verdadeiramente age conforme a vontade de Deus, ou Deus está agindo em Jesus, né? Agora, esse olhar da multidão, reconhecendo que em Jesus está Deus, a presença de Deus, e que todas as ações de Jesus, elas acontecem exatamente, né, pelo impulso de Deus, pela ordem de Deus, pela administração de Deus, ela é negada, né, pelas autoridades farisaicas, né? Os fariseus não conseguem ver em Jesus isso, eles veem outra coisa. Por isso eles fazem uma acusação a Jesus, dizendo: é pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsa demônios. Aqui Mateus não diz, mas em outra passagem, né, Mateus, Jesus vai responder essa pergunta, dizendo, né, que se é pelo príncipe dos demônios que eu expulso demônio, então esse negócio está errado, porque um reino não pode estar dividido. O reino que está dividido, ele se autodestrói, né? Então não pode. Ele vai dizer: como que demônio pode expulsar demônio? Né? Então aqui Mateus não diz isso, mas em outra passagem a gente encontra essa resposta de Jesus, né? E então, quer dizer, é lamentável que aqueles que são entendidos na coisa se comportem dessa maneira, né? Então hoje nós somos assim convidados a ser mais atentos, né, a esses acontecimentos, né, fazer uma leitura, né, dos acontecimentos que passam pela nossa vida, né, ver que tipo de ação é essa ou aquela, né, de onde provém, qual sua origem, para que a gente possa entender que o demônio é essa configuração geral, né, da violência que gera morte, que agride, que faz sofrer. E que Jesus é aquele que nos ajuda a sobreviver, né, a enfrentar essas situações. Então nós chegamos assim, né, ao final de nossos estudos dos 10 milagres. Esse último ele é bem pequeno, nós poderíamos explorar muito mais, mas já está bom. Acho que essa pequena forma que a gente fez aqui, ela já é suficiente para nos ajudar também a entender os acontecimentos de nosso dia a dia
de nossas comunidades onde a gente vive. Então, que nós possamos ter aproveitado bem essa semana, que realmente os estudos possam ter trazido alguma luz para a nossa vida, para o nosso testemunho, para o nosso caminhar, né? E que a partir delas nós possamos servir melhor a esse Deus que confia tanto em nós, que nós possamos confiar mais nele, como Mateus foi ajudando a sua comunidade a confiar e a prosseguir. Então, antes de nós fazermos a nossa oração final, de encerramento, de agradecimento a Deus, gostaria de relembrar que amanhã, então, às 19 horas, na comunidade Santo Antônio, haverá a missa, na qual nós vamos fazer o encerramento geral, o fechamento dessa semana. E também gostaria de relembrar, assim, que aqueles que não podem vir, podem ficar tranquilos em suas casas, porque tudo isso vai ser transmitido aí pelo link da paróquia, e vai ficar aí na descrição esse link para que cada um possa ter acesso e possa então participar também. Aqueles que podem vir, sejam todos bem-vindos, e muito obrigado por essa semana, por tudo isso que nós vivemos juntos. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que sou Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, às 19 horas.